Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Esporte Clube do Recife. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui 3 pontos que são pontos relevantes, são pontos fundamentais que cercam essa partida extremamente importante tanto para Sport como para Fortaleza, que vai acontecer pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A no próximo sábado na Ilha do Retiro. São 2 times aí extremamente pressionados, o Sport, já que é o tema aqui do nosso canal, é um time que, na minha visão, se ele empata ou perde para o Fortaleza, o treinador cai. Eu acho sim que Pepa deverá cair. E o Sport, nesse momento da competição, jogou 5 rodadas, tem 1 empate, 4 derrotas. O Sport está afundado na lanterna do campeonato e é a equipe que ainda não venceu nessa Série A de 2025. Então eu vou trazer agora 3 pontos em relação às expectativas dessa partida contra o Fortaleza no próximo sábado. O primeiro ponto é o nosso adversário. O Fortaleza é um time que vem enfrentando dificuldades desde o começo da temporada. Foi um time que perdeu o Campeonato Cearense para o Ceará, não começou bem a Libertadores, foi um time que foi goleado em casa para o Racing da Argentina. Teve aquele jogo contra o Colo-Colo em Santiago, que ainda está congelado, não se sabe o que vai acontecer, mas o jogo foi paralisado por conta daquelas cenas lamentáveis no Chile, e ontem empatou com o Bucaramanga pela Libertadores. Então, assim, é um time que tanto na Libertadores como também no Campeonato Brasileiro vem enfrentando dificuldades. A torcida lá do Fortaleza, uma parte dela, vem querendo que o treinador caia, Vojvoda. Eu acho que deveriam ter mais paciência com o treinador argentino, mas como o canal aqui não é do Fortaleza e eu não sou torcedor do Fortaleza, aí é problema deles lá. Mas eu trouxe isso aqui para poder ilustrar o momento do nosso rival. Certamente o Fortaleza vai para a Ilha do Retiro querendo vencer o Sport. É um time tecnicamente melhor que o nosso, já venceu a gente na Copa do Nordeste no primeiro trimestre, por 2-0, aqueles gols ali de Breno Lopes e Moisés. É um time que vem sendo o carrasco do Sport nos últimos anos e aí vai para a Ilha do Retiro com essa mentalidade de tentar vencer o Sport. O segundo ponto aqui na minha visão é sobre Pepa, o treinador do Sport. Pepa é um treinador que eu teria demitido desde o jogo contra o Bragantino, naquela derrota por 1-0 que o Sport jogou muito mal e Pepa deu uma assinatura ali muito forte de ter sido o principal responsável por aquela derrota. Foi um cara que escalou mal, mexeu mal, o time escapou de levar uma goleada no primeiro tempo. Então, desde aquele jogo contra o Bragantino, eu teria encerrado o trabalho. A diretoria deixou Pepa no comando, Pepa foi lá para São Paulo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, perdeu para o Corinthians, também escapou de ser goleado no primeiro tempo, Quando eu falo goleado assim, eu utilizo o Pepa, mas obviamente é o Sport, Mas eu tô deixando o Pepa aqui sendo o protagonista porque, na minha visão, ele é o principal responsável pelo momento ruim do Sport no ano e principalmente no Campeonato Brasileiro. Então o Sport escapou de levar uma goleada contra o Corinthians, Pepa também mexeu mal, escalou mal, e aí agora eu acho que tem essa última chance contra o Fortaleza na Ilha do Retiro. Caso ele não vença, eu acho que os diretores do Sport não vão suportar e vão acabar demitindo o Pepa, tendo que pagar uma multa milionária, mas paciência, pior é cair para a Série B, e do jeito que o Sport está com o Pepa, é bem capaz do Sport ser rebaixado ao final da temporada. Então, não acredito assim que o Sport vai fazer um bom jogo, não tenho ideia do que esperar para essa partida. O Fortaleza também é um time muito irregular, então a gente pode ter um Sport jogando melhor, um Fortaleza jogando melhor, um empate. A torcida, na minha visão, vai ter muito pouca paciência para Pepa. Eu acho que a torcida ali, a partir do momento que Pepa pisar no gramado, deverá vaiar o treinador, mas certamente, se o Sport estiver empatando ali até os 30 minutos, 35 minutos do primeiro tempo, e dependendo de como o Sport estiver em campo, em relação à postura, Pepa vai ser vaiado com certeza. Vai ser vaiado nessa ocasião, vai ser vaiado no intervalo se o Sport não estiver vencendo, vai ser vaiado ao final da partida se o Sport não vencer, e aí essa pressão da Ilha do Retiro vai aumentar muito, e é por isso que eu digo que Pepa, se não vencer o Fortaleza no próximo sábado, com certeza não vai comandar o Sport contra o Fluminense na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.
E o terceiro e último ponto aqui é sobre a escalação. Escalações vêm sendo muito mal feitas por Pepa desde aquele jogo ali contra o Vasco, contra o Bragantino, e na minha opinião é o principal erro de Pepa, né? A principal valência negativa de Pepa. Na minha opinião, Pepa lê muito mal o jogo, escala muito mal certas vezes, e aí para esse jogo contra o Fortaleza, o Sport não vai ter um dos principais jogadores do elenco, que é Christian Rivera, suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians na última rodada. Então assim, certamente Pepa deverá escalar Kaique França, Hereda, João Silva, Chico, e na lateral esquerda a gente tem que ver se Cariús vai ter condições, porque certamente Dalbert ainda não foi liberado para jogar essa partida. No meio campo, eu acho que ele vai manter uma trinca de meio campistas, né? Com Zé Lucas fazendo esse primeiro volante, Duqueiroz pela direita, Sérgio Oliveira pela esquerda, e na frente eu acho que ele vai colocar Lucas Lima pela direita, Barleta pela esquerda e Paciência no comando de ataque. Na minha visão, essa escalação ela apresenta alguns buracos. Por quê? Porque, por exemplo, na posição ali de primeiro volante, o jogador de contenção, eu confiaria muito mais em Duqueiroz do que Zé Lucas. Eu colocaria Zé Lucas como médio pela direita e Duqueiroz, que é um jogador que marca bem e tem mais experiência no futebol, ali na frente da zaga. Pela esquerda, Sérgio Oliveira, e aí na frente eu acho que Pepa apresenta um novo erro, que é escalar Lucas Lima de ponta direita. Lucas Lima, primeiro, que não é ponta direita, não vem jogando bem. Tem um cara aí que deveria ser titular absoluto do Sport, que é Tino Atencio. Eu acho que Atencio deveria ser esse ponta pela direita, se Pepa quiser escalar esse 4-3-3, né? Porque ele poderia escalar um 4-2-3-1, e aí ele abre mão de um dos meio-campistas, adianta Sérgio Oliveira com Zé Lucas ou Duqueiroz, e aí sim, coloca Lucas Lima como esse 10, abre Atencio na direita, Barleta na esquerda e Paciência no comando de ataque. Mas como ele gosta tanto desse 4-3-3, eu acho que vai acabar sobrando para Atencio no banco de reservas, quando Atencio deveria ser o titular da ponta direita. É um cara mais novo que Lucas Lima, que pode jogar naquela posição, dando contribuições ofensivas e defensivas, vem entrando bem, e na última partida, por exemplo, eu fiquei muito pé da vida porque ele não ganhou nenhum minuto em campo. E ele é um cara que chuta, que arma, que dribla, que recompõe, é um cara que dá opção, um cara que, assim, finaliza de fora da área, tem uma boa bola parada também. Então, assim, por conta desse amor, entre aspas, de Pepa por Lucas Lima, eu acho que Lucas Lima vai ser o titular pela ponta direita, lugar que eu acho que ele não rende, e se for para ele render, ele tem que abrir mão de algum jogador do meio campo, que na minha opinião aí pode ser Zé Lucas ou Duqueiroz, e aí Lucas Lima sim pode ser esse camisa 10. Mas do ponto de vista desse 4-3-3, para mim, Lucas Lima que deveria ir para o banco, porque Sérgio Oliveira está jogando muito bem, Zé Lucas tem entrado muito bem, e Duqueiroz faz essa função que Rivera faz originalmente. E na frente, um ataque com Barleta, Atencio e Paciência seria muito mais eficaz do que Lucas Lima pela direita. Então esses são os 3 pontos aqui que eu queria trazer para vocês. Comentem aqui embaixo se vocês concordam com esses pontos, o que vocês fariam de melhor, se vocês são fora Pepa, se vocês querem que o trabalho continue. Placar também, seria interessante colocar o placar aqui embaixo nos comentários. Então aqui a gente faz esses vídeos para conversar com vocês também. Eu trouxe essas expectativas de uma maneira mais informal, porque o jogo ainda está longe, né? É daqui a 2 dias, mas eu acho que esses 3 pontos ilustram bem o nosso momento, o momento do Fortaleza, que será o nosso rival, e principalmente para Pepa, que com certeza, se não ganhar, não fica no Sport já na próxima rodada, a 7ª rodada contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui pelo Sport Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.